Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos, sou médico com especialização em dermatologia e tricologia e hoje a gente vai falar sobre um tema importante, um tema polêmico até, principalmente acerca dos sinais, dos efeitos que a gente tem na nossa pele provocados por uma rotina corrida, uma rotina estressante e a falta de tempo. Então a gente começa ao longo do tempo, mediante exposição intensa a estresse e ansiedade principalmente, a apresentar algumas alterações de pele, algumas alterações cutâneas. E essas alterações podem vir em diferentes intensidades, em diferentes frequências, podem perdurar enquanto esse fator de correria, vamos dizer assim, do cotidiano, do dia a dia, estiver presente. Geralmente, todo o excesso diário, rotineiro de estresse e ansiedade aumentam o cortisol, dentre outros vários hormônios e outras reações que a gente tem no nosso organismo, mas o cortisol é muito importante porque ele vai realmente aumentar a oleosidade na nossa pele, aumentar essa inflamação que o nosso corpo vai apresentar, então isso vira um gatilho, um fator ali predisponente para que a gente tenha outras doenças inflamatórias como acne, rosácea, psoríase, até algumas doenças autoimunes podem ser provocadas por conta do estresse, da correria, como vitiligo, por exemplo, alopecia areata, enfim, outras condições que a gente realmente não vai ter o tratamento, não vai ter a cura, aliás, mas tem tratamento. Então a gente tem que ficar muito atento a essa rotina. O quanto isso pode estar sufocando a gente sem a gente perceber e danificando a nossa pele. Se a nossa pele está danificada, com certeza todos os nossos outros sistemas e eixos hormonais também estão sofrendo algum tipo de alteração. Muitas vezes a gente não só vai ter um quadro de insônia, uma noite mal dormida, taquicardia, um cansaço, uma fadiga, uma diminuição de libido. Tudo isso pode acontecer associado a essas alterações da pele. E dentre as alterações da pele, a gente tem principalmente o envelhecimento precoce. Então, os cabelos brancos começam a aparecer, a queda de cabelos começa a aumentar, as unhas podem ficar mais fracas, a nossa pele vai perdendo viço, textura, colágeno, estruturação. A gente vai tendo um estresse oxidativo muito grande, então toda ação antioxidante que é benéfica para a nossa pele fica comprometida. A gente começa a ter um surgimento de rugas precocemente, linhas de expressão, manchas. Então realmente o nosso corpo fica mais desprotegido a essas ações externas. Então tudo realmente passa a danificar, ao invés de ajudar, ao invés de a gente conseguir manter, ao menos, essa jovialidade da nossa pele, essa saúde da nossa pele. E um dos pontos mais críticos disso, dessa rotina corrida, dessa realmente vida mais atarefada, que todos esses danos geralmente são irreversíveis. Então a gente consegue controlar, postergar, retardar esse avanço, mas a gente não consegue recuperar. A ruguinha que já foi formada, já formou. A manchinha que já apareceu, a perda de colágeno, aquele quadro de acne que já deixou marca, já deixou cicatriz, também a gente consegue mexer pouco quanto a isso. Nos casos onde a gente tem uma doença autoimune, por exemplo, um vitiligo, o paciente vai ficar realmente fazendo tratamento o resto da vida, acompanhando por conta disso. Quadros de alopecia areata que demoram meses, anos para responder ao tratamento. Então tudo isso a gente tem que ter em mente quando a gente tem uma rotina realmente mais corrida. E não só a rotina corrida na questão de estresse e ansiedade, mas da falta de tempo. A falta de tempo de cuidar da pele, de cuidar do corpo, da saúde. Então a gente quer uma rotina de skincare prática, rápida, barata, enxuta, porque não dá tempo. A gente tem que sair, pegar 1 hora de trânsito para chegar no trabalho, tem que pegar algum outro deslocamento, mais de um deslocamento durante o trabalho, durante a ida ao trabalho. Então tudo isso faz com que a gente tenha, muitas pessoas, tenham uma dificuldade de seguir à risca uma rotina de skincare, de falar, pô, tenho que passar, lavar o rosto, esperar secar, passar um hidratante, aplicar um sérum, aplicar um protetor, aplicar a maquiagem antes de sair de casa. Então isso torna cada vez mais difícil a assiduidade do paciente à rotina de skincare. Durante a consulta sempre conversa isso com o paciente, entende o quão corrido está realmente essa vida, quanto tempo ele tem disponível para gastar com a rotina de skincare, quanto ele tem de dinheiro para gastar com isso, um aspecto importantíssimo. Então a gente tem que ter uma consulta densa nesse sentido para entender realmente o que cabe e o que não cabe para a rotina desse paciente, para a gente não sair prescrevendo qualquer coisa ali, sabendo que ele não vai usar metade do que está na receita. Esse é um ponto importante, a gente tentar fazer uma receita enxuta, muitas vezes com hidratante que está associado ao sérum, ou que está no protetor solar, ou um protetor que já tem uma ação clareadora, por exemplo, um tratamento de manchas, para a gente conseguir fazer isso. E também a gente não esquecer que a pele a gente também cuida por via oral, sistemicamente. Então a gente tem suplementos capilares que auxiliam ali no estímulo de colágeno, de firmeza da pele, fortalecimento de unhas, de queda de cabelo. A gente tem vários, inclusive clareadores por via oral, que a gente utiliza em pacientes com melasma, com algumas manchas mais persistentes. Então tudo isso pode ser customizado, realmente personalizado e individualizado para cada paciente. Mas a gente tem que realmente entender se cabe na rotina dele ou não. E muitas vezes orientar que, caso não seja possível mudar a rotina, que é o mais difícil, que é o mais provável, a gente consiga realmente
associar procedimentos ou uma rotina dermatológica mais constante, mais frequente, pra gente acompanhar esse paciente à risca ali mesmo, entender se aquela pele naquele momento tá tendo ainda aquela necessidade da consulta de 6 meses atrás, ou se já mudou, se a pele já realmente tem agora um foco maior, por exemplo, uma necessidade maior em hidratação e antes não tinha. O paciente às vezes voltou para nós, principalmente mulheres, fazem um acompanhamento anual, muitas vezes ela passou no passado, não estava menopausada ainda, agora já tá. E aí às vezes está com outro emprego a mais, está com uma rotina invertida, está trabalhando à noite. Assim, a gente tem várias alterações do estilo de vida que interferem no que a gente vai prescrever, no que a gente vai indicar e orientar quanto aos cuidados da pele. Então a gente tem que estar com esse paciente bem próximo de nós para que a gente consiga ter um resultado melhor e contornar todas essas nuances ali, todos esses eventuais prejuízos que o paciente pode ter na sua pele por conta da rotina corrida. E eu quero saber de vocês que têm a vida corrida aí, atarefada, trabalham em grandes centros, têm cargos e funções aí de muita responsabilidade e cobranças. Compartilhem com a gente qual o prejuízo que vocês já têm percebido na pele. Foram só as ruguinhas novas? Perceberam uma queda de cabelos? Perceberam algum envelhecimento? Compartilhem o que vocês têm feito também para tentar contornar isso, para tentar melhorar essa qualidade da pele. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.